Sabe, existem atores que nos emocionam e outros que nos aterrorizam, mas são poucos os que conseguem fazer as duas coisas com a mesma intensidade. E hoje a gente vai mergulhar na vida de um deles, Sir Anthony Hopkins, uma verdadeira lenda do cinema, conhecido por performances que são, sinceramente, impossíveis de esquecer. Essa frase. É só ouvir e pronto, a imagem de Hannibal Lecter aparece na mente, né? É a prova do poder quase hipnótico da atuação dele. Pois é, essa é a grande questão. De onde vem essa genialidade toda? A gente vai, aos poucos, tirando as camadas para tentar entender a figura complexa por trás do ator, do monstro e da lenda. Ok, vamos começar a fundo nisso. Nossa primeira parte foca exatamente nessa dualidade, sabe? Essa complexidade que define tanto o homem quanto os personagens que ele cria. O status dele é indiscutível. Pensa bem, a devoção silenciosa do mordomo em Vestígios do Dia ou a agonia de um pai se perdendo para a demência em Meu Pai. São papéis que mostram um alcance emocional assim extraordinário. E aqui, nas palavras do próprio Hopkins, a gente vê o fascínio dele pela dualidade da natureza humana. É exatamente essa a chave para a gente entender a arte dele. Agora, a gente vai fazer uma viagem no tempo. A gente vai lá para o passado dele, onde estão as origens surpreendentes e bem difíceis que alimentaram toda a sua ambição. Olha só que interessante o contraste aqui. Por fora, ele era visto como um fracasso total. Mas por dentro, em segredo, uma vida artística e intelectual riquíssima estava florescendo. E essa é a admissão chocante dele. A principal motivação que o levou ao sucesso contra tudo e contra todos não foi só o amor pela arte. Foi uma luta movida por raiva. Esse foi o ponto de virada. Dá para imaginar a cena, né? Um momento de puro desespero familiar que acabou selando uma promessa que ele fez a si mesmo. E foi como essa declaração poderosa que o palco foi montado para a fuga dele. Fuga para o mundo da atuação como um jeito de finalmente provar o seu valor. E aquela fúria interna, ela não foi embora, ela foi canalizada. Vamos ver agora como esse passado tão difícil se transformou na sua técnica de atuação tão única e minimalista. Esse conselho veio de uma lenda de Hollywood, Katharine Hepburn, e reforçou um instinto que ele já tinha. Ele entendeu que, para a câmera, menos é mais. O poder estava em segurar, em conter a emoção, e não em exagerar. E essa frase aqui ilustra de um jeito brilhante a compreensão intuitiva que ele tinha do medo. Ele sabia, por instinto, como acessar essa escuridão para criar Hannibal Lecter. Então, o ponto principal aqui é que a criação de um dos vilões mais aterrorizantes da história do cinema não foi por acaso. Foi uma série de escolhas muito deliberadas. A imobilidade, aquele olhar que não pisca, até o famoso silvo, tudo foi meticulosamente pensado. Só que a mesma escuridão que ele canalizava nos personagens ameaçava consumi-lo na vida real. Agora, a gente vai olhar para a luta pessoal mais profunda dele, o momento que o forçou a uma mudança radical. Foi uma época bem sombria. Aquela raiva interna e as inseguranças que a gente viu antes se manifestaram através do vício, e isso quase destruiu a carreira dele. Este slide mostra claramente os momentos-chave: a queda, o momento de clareza aterrorizante em dezembro de 1975 e a decisão que mudou a vida dele para sempre. Essa foi a grande epifania que ele teve nos Alcoólicos Anônimos. Pela primeira vez na vida, aquele garoto que sempre se sentiu um estranho, finalmente encontrou um lugar ao qual pertencia. E depois de enfrentar os demônios, o que resta? Na fase final da vida, Hopkins começa a refletir sobre a dor, o arrependimento e a sabedoria que ele conquistou a duras penas. Mas nem todas as batalhas foram vencidas. A carreira decolou, mas a vida pessoal guardava o que ele considera o seu maior arrependimento: a relação rompida com sua única filha. E aqui está o clímax emocional da história dele, o momento em que a arte e a vida se chocaram. Ao dizer aquelas palavras como Rei Lear, ele as sentiu como Anthony Hopkins. Foi um confronto brutal com a dor que ele causou. Apesar da dor, apesar do tempo, ele deixa uma porta aberta. Uma mensagem de esperança que insiste em existir, uma esperança de reconciliação. E a gente termina com essa reflexão filosófica dele, uma meditação sobre a condição humana que deixa a gente com um pensamento final bem profundo. O que somos nós, afinal?
Uma pergunta que tanto a vida quanto a obra de Anthony Hopkins nos convidam a pensar.